Olá pessoal, aula de Sociologia para vocês aqui na plataforma. Vamos estar dando prosseguimento naquilo que nós já estudamos na sala de aula, enquanto ainda estávamos com as aulas presenciais. Vamos continuar os nossos estudos. Assunto novo para a gente, assunto muito importante, racismo. Com certeza vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso, só que agora nós vamos discutir esse assunto tão polêmico dentro daquilo que a sociologia tem pesquisado, tem estudado e tem produzido de conhecimento sobre esta área. Uma coisa interessante é que o racismo é um fenômeno social que talvez cause certo desconforto em algumas pessoas quando tem que estudar esse tema. Tem gente que não se sente muito bem, acha um tema polêmico demais, difícil demais de discutir. Mas, apesar disso, é um debate necessário, porque o racismo é uma coisa que realmente está muito presente em nossa sociedade. E talvez se torne um assunto um pouco desconfortável, porque realmente a gente presencia o racismo no dia a dia e se manifestando de diversas formas. Então, esse será o nosso assunto das próximas semanas, racismo. E precisamos já começar definindo o que é o racismo. Para iniciar essa nossa conversa sobre racismo, nós precisamos fazer uma definição de alguns termos, de alguns conceitos que muitas vezes nós acabamos confundindo. Que conceitos são esses? Preconceito, discriminação e racismo. São três palavras que às vezes nós usamos no nosso dia a dia e achamos que uma significa a mesma coisa do que a outra, quando não é verdade. Preconceito, discriminação e racismo, apesar de serem palavras com significados parecidos, esses significados são diferentes. E é importante a gente saber o que realmente cada uma dessas palavras significa para poder compreendermos bem e nos darmos bem nesse nosso debate sobre o que é racismo. Então hoje a nossa aula vai ser uma introdução e nós vamos definir o que são esses três conceitos: preconceito, discriminação e racismo. E você pode acompanhar na apostila aí que está tudo bem definido para a gente. Preconceito, o que é isso? Conceito ou opinião formada antecipadamente sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Julgamento ou opinião formada sem levar em conta os fatos que os contestem. Trata-se de um pré-julgamento. Então, o que é o preconceito? Aqui diz: conceito ou opinião formada antecipadamente sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. São ideias sobre pessoas ou sobre grupos que muitas pessoas têm dentro da sua cabeça, mas essas ideias não estão baseadas em fatos, são julgamentos que eles fazem sem levar os fatos em consideração, sem levar a realidade em consideração. É como se fosse quase que um mito na cabeça da pessoa, uma ideia errada que ela tem e que ela não procura saber, não procura investigar, não procura conhecer se de fato esse pensamento é verdadeiro. E por mais que a realidade demonstre que essas ideias não estão corretas, as pessoas continuam mantendo esses pensamentos errados. Então, o preconceito é você ter uma ideia sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, mas essas ideias não estão baseadas na realidade, portanto, não são ideias verdadeiras, são ideias mentirosas. Eu tenho um exemplo para dar de um preconceito que acontece muito aqui em nosso país. Com certeza você já ouviu alguém falar que as pessoas que vêm da Bahia, os baianos, são preguiçosos. E muitas pessoas repetem isso, muitas pessoas pensam dessa forma. Olha para alguém que veio da Bahia e pensa: olha, o baiano não gosta de trabalhar, o baiano é preguiçoso. Isso é um exemplo de preconceito, porque nós sabemos que isso não é um fato verdadeiro. Mas muitas pessoas continuam tendo esses pensamentos, mesmo que a realidade demonstre que as coisas não são dessa forma. Então, o preconceito é você julgar alguém mal, mas esse julgamento não está baseado na realidade.
são ideias erradas que a pessoa tem na sua cabeça e que não condizem com aquilo que de fato acontece. Discriminação. A discriminação é o comportamento de segregar, separar pessoas, negando a elas oportunidades. A discriminação está baseada no preconceito. O preconceito é o pensamento. A discriminação é o comportamento. Então, olha só. Nós vimos que o preconceito são ideias erradas que alguém pode ter sobre uma outra pessoa ou sobre um determinado grupo de pessoas. A discriminação seria como se a pessoa colocasse esse preconceito em prática. Baseado nessas ideias erradas que ela tem, ela separa as pessoas e nega algumas oportunidades a um grupo baseado nesses pensamentos errados. Um exemplo que eu dei foi um exemplo lá quando falamos sobre preconceito, de pessoas que pensam que baianos são preguiçosos. Isso é um preconceito, é uma ideia, é um pensamento errado. E como que seria a discriminação baseada nesse preconceito? Numa entrevista de emprego, o entrevistador vai avaliar o candidato e o candidato diz: olha, eu vim da Bahia, vim para cá buscando emprego. E aí o entrevistador tem esse preconceito: o baiano é preguiçoso, o baiano não gosta de trabalhar. Então, automaticamente, ele já não dá a vaga de emprego àquele candidato, pensando que, já que ele veio da Bahia, ele não gosta de trabalhar, ele não será um bom funcionário, então não darei a vaga de emprego a ele. Isso é a discriminação, um comportamento baseado no preconceito, um comportamento errado baseado naquela ideia errada que a pessoa tinha antes, sem conhecer a realidade. Como o tema do bimestre é racismo, nós sabemos que no Brasil o que a gente vê de fato é esse racismo contra negros, nós podemos também usar um exemplo assim. Com certeza você já ouviu falar, né, pessoas dizendo: negro é bandido. E aí, talvez, numa entrevista de emprego, um candidato negro vai concorrer a uma vaga e o entrevistador, ele também tem esse preconceito em sua mente, pensando: o negro é bandido, o negro vai cometer um ato errado aqui dentro da empresa. Então, eu também não darei a vaga de emprego a ele. Então, a ideia de que o negro é bandido é um preconceito. E quando a pessoa deixa de dar a vaga de emprego ao negro, pensando dessa forma, aí o preconceito se transformou em discriminação, um comportamento de separar grupos e negar oportunidades a alguém baseado em pensamentos errados sobre essas pessoas. Então, preconceitos são ideias erradas. A discriminação é quando o preconceito é colocado em prática e os grupos são separados e a um determinado grupo é negada oportunidade na vida, seja de emprego, de qualquer outra situação, entrada em um determinado lugar, diversas manifestações que podemos ver da discriminação. E por último, o racismo. O que é o racismo? É a falsa crença de que existem raças, e eu coloquei entre parênteses aí, etnias. Por quê? Porque essa ideia de raças entre seres humanos é uma ideia que é muito combatida. Porque, na verdade, né, todos nós pertencemos a uma raça só, a raça humana. Então, o termo melhor para usar seria etnias e não raças. Mas como o termo raça já é mais comum de ser falado, na sociologia esse termo acaba sendo repetido, por mais que cientificamente o termo etnia seria preferível ao termo raças. Então seria o que a etnia? As nossas características físicas e culturais. Então racismo é a falsa crença de que existem raças, né, ou etnias superiores e outras que são inferiores. E essas raças superiores teriam o direito de dominar sobre as raças inferiores. E essa crença, ela normalmente gera atitudes hostis. E um bom exemplo que temos disso em nosso país foi a escravidão, onde brancos, se considerando superiores aos negros, escravizaram os negros. E aí houve a dominação. E essa dominação, né, como qualquer dominação, ela
se manifestou através de atitudes hostis, atitudes agressivas, violentas, né? A hostilidade é você considerar o outro como inimigo e por conta disso você poder tratá-lo de uma maneira agressiva. Então isso é o racismo, é a ideia de que existem grupos humanos superiores e grupos humanos inferiores. E os superiores podem, né, têm o direito de dominar sobre os inferiores. E o racismo, no nosso caso brasileiro, seria a ideia de que brancos podem dominar sobre negros, brancos devem ter melhores oportunidades do que negros e, às vezes, há essa relação hostil entre os dois grupos, um considerando o outro como se fosse um inimigo. Então essas são as diferenças entre preconceito, discriminação e racismo. E para a gente terminar, eu coloquei na apostila, de maneira bem simples, para vocês fazerem um exercício, um quadro comparando esses três conceitos, mas colocando com as suas palavras, com aquilo que você compreendeu, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo. E fazer aí essa diferença entre esses três conceitos que muitas vezes nós confundimos, que apesar de estarem interligados, eles também possuem suas diferenças. Então, faça aí o exercício, preste atenção na apostila, leia com cuidado, se precisar, volte aqui no vídeo a explicação para você compreender um pouco melhor e, com certeza, você será aí bem sucedido nos estudos, nessa nossa nova caminhada aí online, né? Que Deus possa abençoar a todos, né? E boa sorte nos estudos para todos nós.